Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade também a, a essa terceira aula, iniciando a terceira parte, falando um pouquinho agora sobre as anomalias, como vocês podem ver aqui no canto, né? Agora, puramente problemas anômalos, mas que ocasionalmente podem ser precipitados, os sinais clínicos podem ser precipitados por questões traumáticas. Então, nós estamos falando sobre a subluxação entre o atlas e o axis, subluxação atlantoaxial. Muito bem. A subluxação atlantoaxial é uma doença ou é uma afecção que vai acometer cães jovens, geralmente menores do que 2 anos de idade. Existem raças que são bastante predispostas, como essas que eu coloco no exemplo, Chihuahua, Yorkshire Terrier, Poodle, Spitz, Pequinês e outras miniaturas. Então, sempre a tendência dessas raças pequenininhas e essas que são braquicefálicas também estão predispostas a isso. Como eu falei para vocês, esses pacientes podem ter malformações dessa articulação atlantoaxial, o que vai predispor esses pacientes a desenvolverem essa subluxação e, consequentemente, uma compressão mielopática entre C1 e C5. Então, nós teremos sinais neuromotor superior para os 4 membros. Esse paciente pode desenvolver paresia não ambulatória, desde uma paresia ambulatória até uma tetraparesia não ambulatória. E alguns animais podem ter uma pequena malformação e frente a um trauma mínimo que seja, às vezes a questão do paciente pular de um sofá, fazer uma atividade, um exercício mais brusco, e ele pode ter um agravamento, uma piora daquela anomalia parcial que ele tinha antes. Ou, finalmente, um paciente normal, até de outras raças e de outras idades, frente a um trauma importante, ele também pode ter o desenvolvimento dessa subluxação atlantoaxial. Bem, o processo de anomalia ele pode ocorrer devido a uma malformação ou uma hipoplasia, quando tem um desenvolvimento incompleto, ou uma agenesia, quando não se forma o processo odontoide ou os ligamentos adjacentes que mantêm o atlas e o axis conectados. Lembrem-se que não existe disco intervertebral entre axis e atlas. Então, quem mantém essa articulação é o processo odontoide do axis C2, que vai estar no assoalho de C1, que é o atlas. E esse processo odontoide ele vai estar fixado nesse assoalho do atlas através de ligamentos, os ligamentos transverso, apical e alares. A gente vai mostrar isso nas próximas imagens. Bom, uma vez que isso esteja acontecendo com o paciente nosso, que ele tem essa suspeita de subluxação atlantoaxial, ele pode desenvolver sinais clínicos agudos, principalmente quando ele tem um microtrauma, um trauma que está piorando uma situação de anomalia ou de malformação que não seja completa, ou ele pode ter sinais desde que ele nasceu, quando essa malformação for importante. Desde que ele nasceu, então ele vai ter sinais clínicos crônicos e progressivos. Ou então, algumas vezes, ele pode ter sinais intermitentes, de acordo com o exercício, os movimentos que ele faça durante as suas movimentações de pescoço, principalmente. Então, isso pode piorar de acordo com a movimentação. Esses pacientes tendem a estar um pouco mais quietos. Vocês vão ver um vídeo que eu vou passar daqui a pouco. Vocês vão ver que eles tendem a se manter menos ativos justamente pelo pinçamento da medula espinhal e pela dor. Esse paciente pode ter uma variação enorme de sinais clínicos, desde um paciente que não tenha sinais de compressão espinhal, né, sem sinais mielopáticos, e somente apresente casos episódicos de dor, uma dor crônica, que independente de você fazer tratamento conservativo com analgesia e com anti-inflamatórios, se esse paciente não for colocado num repouso adequado, ou se for feito o manejo, que a gente vai falar daqui a pouco, esse paciente de vez em quando vai ter dor. E isso pode ser progressivo até que ele comece a desenvolver sinais mielopáticos. Ou, por outro lado, o paciente pode iniciar o seu processo já com sinais mielopáticos, ou seja, compressão espinhal, que, como eu falei para vocês, pode ser crônica, se ele tem um problema grave desde sempre, desde o seu nascimento, dessa malformação, ou pode ser um problema agudizado quando ele teve um trauma que piora aquela condição anômala. E isso pode predispor até uma tetraparesia grave. Lembrem-se que dos segmentos espinhais, desses segmentos espinhais craniais, saem inervações importantes que vão para diafragma,
e inervação importante que vai para a caixa torácica poder fazer expansão e manter uma frequência respiratória adequada e tudo mais. Então, nos casos muito graves, o paciente pode desenvolver, inclusive, uma tetraparesia com disfunções respiratórias. E esses são os casos mais graves. Lembrem-se, dificilmente nós teremos quadros de tetraplegia por conta disso. Porque uma vez que nós tenhamos plegia com perda de dor profunda, significa que a lesão é tão grave nessa medula espinhal, que dificilmente esse paciente consegue se manter vivo, porque os tratos que vão sair ali, que vão emitir as raízes para essas funções respiratórias, também vão estar acometidos. Possivelmente esse animal vai a óbito por disfunção respiratória. Tá? Então é muito difícil a gente pegar esses pacientes no nosso dia a dia. Quando acontece ocasionalmente, às vezes eles morrem antes de chegar na clínica, no atendimento clínico. Então aqui vocês estão vendo, né, toda a parte de occipital, né, a parte de crânio, os côndilos de forame magno, por aí vai. Aqui nós temos o atlas, as asas do atlas, forame alar, né, e aqui nós temos a representação então, do axis, C2, e do processo odontoide, que vocês estão vendo aqui na ponta da minha seta. Esse processo odontoide ele vai ser mantido em contato com as demais ossaturas para manter a estabilidade dessa articulação através dos ligamentos apicais, que vocês estão vendo aqui, né, que vai fazer uma conexão com essa parte, inclusive, de transição occipito-atlântica, e também vão fazer essa emissão de ligamentos alares, que vão se prender também em porções específicas dessa ossatura. Bom, caso haja um mau desenvolvimento deste processo odontoide ou desses ligamentos, esse paciente pode, então, desenvolver a subluxação atlantoaxial desde novo, desde cedo. Aqui uma visão lateral dessa articulação entre atlas e axis. Lembrem-se, o processo espinhoso de axis ele é bastante grande. E aqui nós temos um ligamento justamente que liga esse processo espinhoso de C2 à lâmina, né, ao arco dorsal de C1. E aqui então está o ligamento atlantoaxial, que muitas vezes nas questões traumáticas podem se romper, ajudando ainda mais o desenvolvimento dessa subluxação. Aqui nós estamos vendo os ligamentos transversos, que eles vão se ligar nas asas do atlas também, né, saindo ali do processo odontoide, e uma nova visão aqui dos ligamentos alar e dos ligamentos apical e dos ligamentos alares, né, que vão para as laterais aqui. Então, tudo isso para estabelecer uma boa manutenção da estabilidade dessa articulação atlantoaxial. Lembrem-se que a partir daqui, né, da região caudal de C2, está no cão, pelo menos não no gato, né, mas no cão, está a inserção do ligamento nucal, que vai ajudar na estabilidade do pescoço como um todo. No gato, esse ligamento nucal ele é inexistente. Então, vocês veem aqui uma ruptura desse ligamento atlantoaxial e ruptura desses ligamentos alares e apicais, que predispõe então ao desenvolvimento dessa subluxação atlantoaxial. Essa é vamos dizer assim, uma das fisiopatogenias da doença. E isso vai predispor então a um deslocamento dorsal do axis em relação ao atlas. E se houver aqui ainda o processo odontoide, esse processo ele tende, com esse afastamento dorsal do axis, ele tende a comprimir a medula espinhal, tá? Esse processo odontoide. É isso que a gente vai ver nos próximos casos. Claro que se ele nasceu hipoplásico ou aplásico, não vai haver essa compressão. Então são casos, vamos dizer assim, mais crônicos e menos graves. Quando há o processo odontoide comprimindo essa medula espinhal, esses casos são muito mais dramáticos e os sinais clínicos são geralmente mais graves. Vamos ver esse paciente, um Yorkshire de 6 meses de idade, de um colega nosso, da Neurolatin Vet. Vocês estão vendo aí como a mobilidade dele está alterada.
Então, vocês estão vendo que ele tem uma tetraparesia, ele não tem uma marcha normal. Olha só como ele, inclusive, anda mais agachado. Os 4 membros acometidos, uma tendência, inclusive, de manter, né, os membros um pouco mais, vamos dizer assim, mais perto do solo. E uma dificuldade, ataxia proprioceptiva. Aqui a gente não vê o déficit proprioceptivo em si, mas ele tem uma ataxia importante, né, em coordenação. E uma dificuldade muito grande. Ele anda como se fosse em frames, né, como se fosse um vídeo que vai travando. Então, é um quadro não tão grave assim, perto do que nós poderíamos receber. A gente recebe pacientes, muitas vezes, muito piores do que isso, acredito. Tá? Pacientes sem andar. Então, ele tem muita dor cervical e tem uma tetraparesia ambulatória. E os reflexos espinhais estão normais nos 4 membros. Uma vez que os reflexos espinhais estão normais nos 4 membros, vocês sabem, então, que ele tem um problema de neurônio motor superior para os 4 membros. A localização de lesão dele só pode ser C1-C5, mielopatia C1-C5. E claro, como vocês mesmos propuseram, a gente vai ter que avaliar nervos cranianos e etc. para saber se não poderia ser troncoencefálico. Uma vez descartados todos os sinais clínicos relacionados ao encéfalo, vocês sabem que o problema realmente é espinhal, e no caso aqui só pode ser C1-C5, onde estão passando fibras somente de neurônio motor superior. E aí, no York, super jovem, 6 meses de idade, com essas características, uma das suspeitas importantes seria, né, mielopatia C1-C5, eu vou suspeitar de degenerativo, hérnia de disco num paciente de 6 meses é super raro. Tá? A hérnia de disco, embora a degeneração discal, a gente falou na aula anterior, embora a degeneração discal se inicie com meses, principalmente nas raças condrodistróficas, o problema clínico em si da hérnia do disco, isso vai acontecer a partir dos 2 anos de idade. No Bulldog, a gente tem visto isso acontecer um pouco mais cedo, mas via de regra nas demais raças todas, a partir de 2 anos de idade, clinicamente falando. Então, aqui não vai entrar o degenerativo como um problema, um diagnóstico diferencial. Anomalia? Com certeza, 6 meses de idade, né? O animal vem apresentando essa alteração desde que começou a deambulação, pode ter piorado, e por aí vai. Um problema metabólico causando uma lesão específica espinhal? Não. Nutricional? Tampouco, sem outros sinais clínicos. Neoplásico? Animal super jovem? Não é o mais comum que a gente vai esperar. Daqui a pouco a gente vai falar mais de neoplasias. Infeccioso? Pode ser infeccioso ou inflamatório? Com certeza pode. Pode ser uma mielite. Tá? Não dá para a gente descartar. A gente vai ter que fazer esse estudo. Pode ser traumático? Pode ser traumático, ele pode ter tido um trauma aí, de acordo com o histórico do proprietário, que pode ter ajudado e predisposto os sinais clínicos que antes eram mais discretos. Pode ser tóxico? Não, porque ele teria outros sinais clínicos sistêmicos associados e não uma mielopatia focal. E pode ser vascular? Não, também a gente não espera um problema vascular num animal tão jovem. E lembrem-se, novamente, os problemas vasculares tendem a ser mais assimétricos. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou basicamente sobraram as alterações anômalas, infeccioso, inflamatório e traumática. Então, o que eu vou fazer? Começar no hemograma simples, ver como é que está a questão desse paciente de uma forma geral, a saúde geral sistêmica dele, né? A partir daí eu posso fazer uma radiografia cervical para entender se tem uma malformação que seja explícita numa radiografia simples, e se precisar depois, eu vou partir para novas imagens avançadas, tomografia, ressonância, que seja. Inclusive, se for o caso, eu posso pensar se eu tiver com dúvidas que possa ser realmente algo infeccioso, eu posso fazer exame de líquor e por aí vai. Muito bem. Então, voltando aqui à parte do raio-x de pacientes assim. Então, nós estamos vendo aqui um baita de um deslocamento de C2 em relação ao arco dorsal do Atlas, do C1. Olha o tamanho dessa diferença, né, de afastamento. Isso aqui não é normal. Tá? O processo odontoide aqui também a gente tampouco está vendo ele adequadamente. E olha só, quando a gente faz uma projeção, aqui uma projeção lateral, né, C1, asa do Atlas aqui, C2 é o axis, C3, C4. Então a gente vê que existe uma desconexão. O axis está muito distante do Atlas. Quando a gente faz essa tomada ventrodorsal, nós vemos aqui as asas do Atlas, bem bonitinha, né? O Atlas como um todo, a parte do occipital. Nós vemos aqui
as margens de C2 do áxis. E cadê aqui o processo odontoide? Reparem aqui agora, ó, esse é um animal normal. Olha o processo odontoide que está ali sobreposto no assoalho de C1. Reparem aqui, cadê esse processo odontoide? Então, esse animal ele tem uma aplasia de processo odontoide, o que faz com que esse paciente tenha uma subluxação congênita. E frente ao microtrauma, claro que isso pode ainda piorar ainda mais a sua situação. Reparem aqui um animal normal, uma radiografia de um animal normal, onde o espaço atlantoaxial ele é bem pequeno. Existem trabalhos de imagem já que nós conseguimos mensurar algumas relações entre esse deslocamento dorsal do áxis em relação ao atlas, essa distância atlantoaxial. Claro que eu não vou ter tempo para explanar isso aqui na aula de clínica, né? Mas isso fica a dica para vocês poderem estudar. Depois eu passo um material complementar e acredito que vocês possam ter visto isso já na disciplina de imagem de radiologia. Mas é bem importante para vocês saberem como dar um diagnóstico preciso de subluxação atlantoaxial. Então, recomendo que vocês façam a leitura complementar. Aqui, olha a diferença, então, dessa distância, né, e desse deslocamento dorsal do áxis em relação ao atlas. Aqui, um outro caso muito mais drástico ainda. Então, uma coisa que a gente não deve fazer. Um paciente que tem suspeita de subluxação atlantoaxial, nós nunca devemos posicionar esse paciente fazendo uma ventroflexão do seu pescoço para fazer uma tomada radiográfica. Principalmente se tem a suspeita dele ter o processo odontoide ainda preservado e a ruptura do seu ligamento atlantoaxial. Porque conforme você faz esse movimento aqui de ventroflexão da cabeça, você vai comprimir essa medula espinhal e o seu paciente pode morrer na mesa por falência respiratória. Então, não é aconselhado fazer esse tipo de radiografia. Tá? Tem dúvida se no raio-x simples, com as mensurações que eu estou citando para vocês, que vocês podem revisar depois nos trabalhos científicos que a gente pode enviar, se isso não for suficiente para dar um diagnóstico, nós precisamos, então, agora de imagem avançada, seja tomografia, seja ressonância magnética. Isso a nível de curiosidade, vocês podem ver aqui uma ressonância magnética, novamente, em ponderação T2, onde tudo que é líquido nós vamos ver de um sinal hiper intenso, ou seja, branco. Então, olha só que interessante, o encéfalo todo aqui, lembre-se da primeira aula que a gente revisou a neuroanatomia, né? Então, olha o cérebro, com seus giros, com seus sulcos, aparecem mais branquinhos porque tem espaço subaracnoide com líquor, né, margeando todo ele aqui. E aqui, como a gente viu lá na primeira aula, a região de diencéfalo. Então, essa bolinha aqui é a aderência intertalâmica. Aqui nós temos preenchido por líquor todo o terceiro ventrículo, um pedacinho aqui do ventrículo lateral de um dos lados. Aqui nós temos a região de mesencéfalo, a ponte, tem a barriguinha aqui, ponte, e o restante é o bulbo, e depois medula espinhal. E, de repente, a medula espinhal ela está sendo comprimida aqui, ó. Ventralmente, a medula espinhal está sendo deslocada dorsalmente, porque o processo odontoide de C2 está subluxado, comprimindo essa medula espinhal para cima. Nesse caso, olha o cerebelo bonitinho aqui, olha aqui a região de quarto ventrículo, comunicação do terceiro com o quarto ventrículo, aqui nós estamos falando do aqueduto mesencefálico. O aqueduto mesencefálico, ele é justamente quem liga, quem comunica os terceiro e quarto ventrículos. Só que percebam que esses ventrículos estão um pouco dilatados. Por quê? Porque o fluido cerebroespinhal, o líquor, deveria estar passando nessa região aqui normalmente, tanto lá pelo meio, pelo canal espinhal, quanto pelo espaço subaracnoide. A partir do momento que nós temos uma região de compressão importante, logo aqui na transição crânio-cervical, esse líquor começa a vamos dizer assim, a turbilhonar, ele começa a ficar estático aqui, não consegue passar normalmente. E isso pode predispor, então, a acúmulo de líquor dentro dos ventrículos, uma hidrocefalia secundária. Olha só, vejam bem, um paciente que tem um problema espinhal, secundariamente desenvolvendo um problema encefálico. E é por isso que eu vou falar para vocês, nas aulas de hidrocefalia, essas raças geralmente são os braquicefálicos, são os miniaturas, que também são predispostos à hidrocefalia congênita.
muitas vezes eles têm abertura de fontanelas. Vocês sabem bem disso, eles não têm a fontanela bem fechada. E aí, muitas vezes na imagem, vem o profissional de imagem e faz simplesmente um ultrassom transcraniano através dessa fontanela e vê o líquido aumentando esse ventrículo, o que nós vamos chamar de uma ventriculomegalia. E às vezes aí ele dá o sinal, ele dá o diagnóstico de uma hidrocefalia. E aí a gente começa a cair em erros de diagnóstico. Porque, no caso, a hidrocefalia, ela está sendo secundária a um processo obstrutivo cervical. Não adianta nada eu tratar essa hidrocefalia se eu não resolver o processo cervical. Por isso que uma avaliação clínica deve ser muito, muito bem feita. Para a gente saber que esse paciente tem alteração espinhal cervical e eu resolver essa situação para que eu resolva secundariamente a hidrocefalia, tá? E não o contrário. Muito bem. O tratamento desses pacientes, ele é um tratamento um tanto quanto desafiador, dependendo do tipo de alteração morfológica que ele desenvolveu. O repouso vai ser, mais uma vez, imprescindível. E aí sim, eu posso usar analgésicos, caso esse animal sinta dor. Anti-inflamatórios, principalmente nos quadros mais agudos. Se é um problema tão crônico, às vezes a gente não vai ficar usando anti-inflamatórios por tempo prolongado. Na verdade, a tendência é que nós não utilizemos anti-inflamatórios por tempo prolongado, independente se ele é esteroidal ou não esteroidal. Aqui, novamente, se o problema for agudo, eu não vou usar anti-inflamatórios esteroidais, corticosteroides, eu não vou utilizar, justamente pela situação que nós já conversamos anteriormente, relacionados à exotoxicidade, principalmente. Então, para a gente ter um tratamento definitivo, a gente precisa resolver a causa base. Para resolver a causa base, nós temos duas possibilidades. Uma, de fazer estabilização cirúrgica, e aí, sem dúvida nenhuma, nós temos a resolução dessa causa base, embora sejam cirurgias desafiadoras, feitas por acesso ventral. Não vou entrar nos méritos novamente, porque a aula de clínica não é de cirurgia. E outra possibilidade é através da utilização de estabilização cervical. Já falei para vocês que estabilização de coluna vertebral não é uma boa opção, principalmente quando a gente estiver falando da coluna vertebral torácica, tóraco-lombar, lombar, lombosacra. A cervical é uma das poucas que nós conseguimos manter uma certa estabilidade, desde que nós façamos a estabilização de duas articulações adjacentes ao problema. Então, se o problema é cervical, eu preciso estabilizar crânio cervical e preciso estabilizar cérvico-torácica. Por isso que vocês estão vendo esse animal com essa baita estabilização. Não é fácil. A gente não pode simplesmente colocar um colarzinho no pescoço, porque senão ele vai continuar fazendo esses movimentos laterais de rotação, de inclinação, pode ser que esteja um pouquinho diminuído, e também esse movimento de inclinação pode estar um pouco diminuído. Tá? Então eu preciso estabilizar como um todo para impedir esse tipo de movimentação ao máximo que eu puder. A literatura, vocês vão ver, né, se vocês pegarem literaturas complementares para estudar essas afecções, vocês vão ver que existe aí não existe ainda um consenso do que é realmente melhor. O tratamento cirúrgico, porque o cirúrgico incorre em alguns riscos, inclusive de óbito transoperatório, pelo acesso, pela localização. Então, existe uma porcentagem de insucesso cirúrgico. E também existe uma porcentagem de insucesso frente à colocação do colar. Esse colar deve ser mantido, de acordo com a literatura aí, isso pode variar de mês, mês e meio, 3 meses, até 6 meses. Porque o que a gente quer, afinal de contas, com essa estabilização, principalmente no paciente jovem? A gente quer produzir o que nós chamamos de artrodese. Então, se vocês já estão fazendo técnica cirúrgica, vocês já devem ter estudado esse termo. O que é uma artrodese? Na verdade, aqui, a gente quer que uma articulação ela se fixe, desenvolva uma fibrose. Então, isso a gente vai estar proporcionando, né, principalmente com a cirurgia. A gente vai estabilizar a articulação entre C1 e C2. Ele vai ter uma perda de movimentação, óbvio que vai. Então, a gente está promovendo de verdade uma artrodese cirúrgica. A partir do momento que isso está acontecendo de maneira natural, porque o animal está usando um colar, ele está desenvolvendo uma anquilose, ou seja, né, aquela fibrose que vai se desenvolver entre a articulação C1 e C2, ela vai anquilosar essa articulação. Ok? Muito bem.
Ainda dentro de anomalias, existem vários tipos de malformações vertebrais e também de disfunções, de malformações do próprio tecido espinhal. Eu não vou entrar no mérito de todas elas, exatamente pela falta de tempo que nós temos dentro da nossa disciplina, mas no material complementar vocês podem se aprofundar um pouco mais. São situações que acontecem muito mais em algumas raças específicas, como exemplo, nos animais condrodistróficos, em bulldog. Tá? Hoje em dia, se nós formos pensar nas malformações de vértebras especificamente, nós sabemos que algumas dessas malformações, como a hemivértebra, são más formações do corpo vertebral. O corpo vertebral está malformado. Então, aqui nós temos uma vértebra aparentemente normal, vértebras aparentemente normais. De repente, vocês estão vendo isso aqui, ó, uma vértebra completamente mal formada. Aqui num formato que a gente vai chamar de hemivértebra em borboleta. Tá? Isso vai predispor a uma articulação completamente inadequada. Isso vai gerar desvios espinhais importantes, desvios angulares na medula espinhal. Aqui, no caso, nós temos hemivértebras em cunha. Então, em vez dela ser assim retangular, bonitinha, ela tem uma cunha, como se fosse um segmento trapezoide, né, um trapézio, e aí a articulação da próxima vértebra ela vai ser desalinhada. E isso vai gerar desvios angulares, como a gente pode ver aqui. Então, animais com cifoses importantes, lordoses importantes, escolioses importantes. Tá? Então, isso pode também ocasionar na estenose do canal vertebral, e essa estenose vai comprimir a medula espinhal, fazendo sinais mielopáticos. Então, entendam bem que existem vários tipos de malformações. Aqui eu estou mostrando para vocês em cima uma malformação de configuração vertebral na transição cérvico-torácica. Então, essa vértebra é completamente mal formada, em um filhote de dog alemão, e essa ponta aqui se projetando para dentro do canal vertebral, comprimindo a medula espinhal. Então, olhem essa articulação completamente inadequada. Isso pode ser, inclusive, uma compressão dinâmica. Dependendo do movimento do pescoço desse cão, ele pode ter uma compressão ainda maior e gerar dor, e gerar sinais mielopáticos, paresia, ataxia, déficits proprioceptivos e por aí vai. Tá? Isso pode ser tão grave a ponto do paciente não conseguir andar, não conseguir desenvolver as suas funções normais. Outro tipo de malformação importante são as malformações de fechamento do arco dorsal, da lâmina, né, das vértebras. Então, lembre-se que existe o processo espinhoso em cima, que está sendo é uma união, vamos dizer assim, desses arcos dorsais. Durante a embriologia, vão se formar, justamente vão se fechar, esse arco vai se fechar, né, e vai ter a formação desse processo espinhoso. Quando isso não se fecha e se mantém afastado, ou às vezes nem tem essa lâmina dorsal e nem tem esses processos espinhosos, nós chamamos isso de uma espinha bífida. Espinha bífida. Então, um não fechamento ou mau fechamento desse arco dorsal. O que deixa essa medula espinhal aqui dentro exposta. É simplesmente a gente não tem a tampa do canal vertebral. Isso pode predispor, então, à herniação, tanto das meninges, que nós vamos dar o nome de meningocele, de novo os termos, né, que são utilizados aí, cele, herniação, meningo de meninges. Então, meningocele. Só que também pode haver a herniação de tecido espinhal. Então, nós podemos chamar isso, quando sai tanto as meninges quanto a própria medula espinhal, nós vamos chamar isso de mielomeningocele, ou meningomielocele. E aí já são casos graves. Nós chamamos de disrafismos espinhais, casos de alterações congênitas, malformações importantes. A partir do momento que você tem uma herniação de tecido espinhal, possivelmente esse animal vai ter muita alteração neurológica e, às vezes, incompatíveis com qualidade de vida. Então, isso é muito comum, se a gente pensar, inclusive, na medicina, em crianças cuja mãe, durante a prenhez, durante a gravidez, não tenha sido suplementada adequadamente com ácido fólico. Nós sabemos disso. E outros tipos de malformações embriológicas também. Só para ficar claro aqui, gente, algumas raças são muito predispostas a esses tipos de alterações. As hemivértebras, as alterações de arco dorsal, as mieloceles, as meningoceles, meningomielocéles.
as alterações dos processos articulares entre uma vértebra e outra. Se esses processos articulares não estão congruentes, se tem displasia desses processos articulares, hipoplasia ou até aplasia, essas vértebras não se conectam adequadamente, não ficam bem acopladas. Isso gera uma certa instabilidade e nos locais adjacentes ou à distância, esse paciente pode ter sobrecarga nessa medula espinhal ou nessa coluna vertebral como um todo e desenvolver, inclusive, discopatia, né, doenças do disco intervertebral, com o tempo, pela sobrecarga desses discos. Aumenta a degeneração, a velocidade de degeneração de disco e ele pode desenvolver, então, uma hérnia de disco fazendo mielopatia. Além do que nós já falamos, né, dos desvios espinhais, desvios angulares, causando estenose propriamente dita. E, gente, para isso não tem muito o que fazer. O tipo de terapia conservativa vai ser a mesma. Repouso, anti-inflamatórios, analgésicos, mas isso é só conservador, isso é só paliativo, isso não vai resolver o problema do animal. Para a gente resolver, se é que é possível, dependendo da gravidade, nós vamos ter que fazer uma correção cirúrgica. Ok? Bom, problemas metabólicos em si não são comuns causando alterações espinhais propriamente ditas. Então, nós estamos pulando aqui para o N do Damini TV. Estamos falando agora de neoplasias espinhais, uma vez que problemas nutricionais por si só também não são comuns, levando simplesmente a mielopatias. Então, estamos passando para as neoplasias espinhais. E aqui eu mostro para vocês uma figura onde vocês estão vendo medula espinhal de região de transição cérvico-torácica, aqui começando, né, processos espinhosos torácicos, aqui a gente ainda tem cervical. E aqui nós temos, olha só, um aumento de volume, inclusive deixando mais engurgitada essa medula espinhal, um aumento de volume com hipersinal, né, com um sinal hiperintenso na ressonância magnética em T2. Então, possivelmente, deixa eu ver uma coisa aqui, desculpa, eu estou falando em T2, aqui não é T2, tá? Aqui é um outro tipo de ponderação, é uma ponderação em T1, onde nós não vamos ver muito bem o líquido, tanto é que vocês não estão vendo aqui o líquor que passa ao redor dessa medula espinhal, isso não está tão caracterizado para a gente, só que houve injeção de contraste, e o contraste está embebendo essa lesão. Então, nós temos uma T1 com contraste, que vai mostrar para nós que existe aqui uma neoplasia intraespinhal. Bom, existem vários tipos de neoplasias. Então, eu vou fazer aqui para vocês, eu acredito que vocês já tenham visto isso também lá na parte da patologia, dos estudos da disciplina de patologia, vocês tenham visto com muito mais cuidado, muito com mais calma as características de cada uma dessas neoplasias. Então, eu não vou entrar muito nesses méritos, eu só vou lembrar para vocês quais são os tipos mais comuns e as divisões das classificações dessas neoplasias espinhais. Isso aqui vai ser muito parecido com o que a gente vai conversar depois sobre neoplasias encefálicas, ok? Então tenham isso em mente. Quanto à sua origem, ela pode ser classificada, a neoplasia pode ser classificada como primária no sistema nervoso central, ela pode ser classificada como secundária ou de tecidos adjacentes. Tá? Então a primária, nós vamos pensar em células que são células neurais, como a gente falou lá naquela primeira aula, quando a gente fez a revisão de microestruturas. Então, ela pode ser uma neoplasia de oligodendrócitos, ela pode ser uma neoplasia de astrócitos, ela pode ser uma neoplasia de células ependimárias, e por aí vai. Então, nós temos astrocitomas, astrogliomas, oligodendromas, oligodendrogliomas, ependimomas, respectivamente. Quando secundárias, nós temos, então, neoplasias de origem de tecidos adjacentes, onde nós podemos dar o principal exemplo, que é o meningioma, que é a principal neoplasia espinhal nos cães. O meningioma, como o próprio nome diz, é uma neoplasia que surge nas meninges, nos folhetos das meninges. E aí ele vai comprimir a medula espinhal de uma maneira externa, ele não está dentro da medula espinhal, mas sim adjacente e vai fazer uma compressão nessa medula espinhal. Então, é uma neoplasia de origem secundária. E aí existem vários tipos que a gente vai conversar também. E, claro, nós temos neoplasias também secundárias que podem ser em função de metástases.
Um exemplo, um adenocarcinoma mamário ou um adenocarcinoma prostático, numa fêmea, no macho, respectivamente, eles podem fazer uma metástase para a vértebra, e essa vértebra, essa neoplasia óssea vertebral, pode comprimir secundariamente essa medula espinhal. Ela pode adentrar para o canal vertebral, comprimindo a medula espinhal, fazendo uma neoplasia de origem secundária. Quanto à localização, essa neoplasia ela pode ser intraespinhal, como eu já falei para vocês. Então, aqui nós temos neoplasias cuja origem são em células neurais. Então, né, a grande maioria das vezes, né? Gliomas, que são neoplasias das células da glia, como eu falei para vocês alguns exemplos, astroglioma, oligodendroglioma, das células ependimárias, que estão revestindo ali as cavidades que são preenchidas por líquor, e também temos intraespinhais que podem ser metastáticas. Então, o próprio linfoma, hemangiosarcoma, são neoplasias que podem chegar por via linfática, por via hematógena, e isso vai fazer com que haja um desenvolvimento intraespinhal dessas neoplasias. Esses processos, como a gente conversou lá no início também, lembrem-se, a medula espinhal tem poucos receptores que captam dor. Então, a medula espinhal em si, quando lesionada, né, ela sem acometimento de meninges, que essa sim tem bastante receptor de dor, então, quando é somente a medula espinhal, alguma coisa crescendo de dentro para fora, esse animal não vai mostrar dor. Ele vai mostrar sinais mielopáticos, ele vai ter ataxia, ele vai ter paresia, déficits proprioceptivos, pode ter déficits sensoriais, perda de dor superficial profunda, mas ele não tem dor, nem quando você vai palpar a extensão da coluna vertebral dele. Ele não demonstra dor. A não ser que o processo se torne tão grande, que comece a comprimir as meninges contra o osso da vértebra. Aí ele pode começar a demonstrar dor. Ou quando esse processo neoplásico começa a extravasar esses limites e começa a pegar as áreas ou os tecidos adjacentes à medula espinhal. Aí sim pode começar a gerar dor. Bom, quando o problema ele é intradural e extraespinhal, ele, como o próprio nome diz, ele não está crescendo dentro da medula espinhal, ele está crescendo fora. Porém, ele está dentro dos folhetos meníngeos, comprimindo secundariamente a medula espinhal. É o principal caso do meningioma, que a gente já falou, é o principal nos cães. Então, os meningiomas, nefroblastoma, aqui uma atenção especial para o nefroblastoma, que é uma das poucas neoplasias espinhais, né, ou do sistema nervoso central, vamos dizer assim, que vai acometer cães jovens, de até 2 anos de idade, o que não é muito frequente. A gente sabe que neoplasias geralmente vão acometer animais mais idosos, mas o nefroblastoma deve entrar no diagnóstico diferencial daquele cão de até 2 anos de idade, que tem lá um problema crônico progressivo na sua medula espinhal. Então, isso pode entrar, sim, como um diagnóstico diferencial para ser excluído ou confirmado. E tumores das raízes nervosas, tumores de bainha nervosa, da bainha de mielina, por exemplo. Tá? Então, essas neoplasias geralmente são, sim, dolorosas, porque no processo de meninges, já falamos, existem bastante receptores que captam informações de dor. E nós temos neoplasias que ocupam espaço extradural, ou seja, eles vêm de fora para dentro, comprimindo secundariamente tanto as meninges quanto a medula espinhal. Então, quanto à localização, são extradurais. Tumores ósseos, como eu dei o exemplo de metastáticos, ou até primários, pensando lá num osteosarcoma. Então, um osteosarcoma está crescendo no osso e está comprimindo esse canal vertebral, comprimindo a medula espinhal e meninges. Podem ser metastáticos, adenocarcinoma, osteosarcoma também de outros locais, linfoma, e frequentemente são muito dolorosos num animal sem que a gente esteja palpando, ou então se a gente estiver palpando a coluna vertebral dele. Então, só para ficar bem claro, né, o meningioma é a neoplasia espinhal mais comum em cães. O principal local de acometimento é a região cervical, seguido pela região tóraco-lombar. E nesses casos, não adianta a gente fazer somente a terapia conservadora. A gente pode usar também, nesses casos, anti-inflamatórios, inclusive os corticosteroides, porque eles vão agir bastante sobre o edema, que é, nesse caso aqui, é um edema vasogênico. Né? Vocês sabem que existe muita neovascularização ao redor de uma neoplasia, e através desses vasos vai haver extravasamento de líquido
do meio intravascular para o meio extravascular. Então, esse tipo de edema, que a gente chama de vasogênico, ele sim, ele é muito bem tratado pelos corticosteroides, mas muito cuidado também com os efeitos colaterais. Ao contrário do que nós falamos lá nos casos de exotoxicidade em quadros agudos, traumáticos, discopatias, etc., onde o principal tipo de edema, quando nós temos traumas, hérnia de disco, principalmente as agudas, que são a maioria das vezes, a gente não tem edema, tem um pouco de edema vasogênico, tem, mas é mínimo. O principal edema nesse tipo de problema são os edemas citotóxicos, que a gente já comentou. Quando a célula morre pelo trauma, pela pancada, né, pelos problemas em si, e esse líquido no meio intracelular vai para o meio extracelular. Então, ali o corticoide não age. A ação dele é muito ruim. Por isso, mais uma das contraindicações, onde nós temos um ambiente de exotoxicidade, contraindicada a utilização dos corticoides. Mas, para a gente resolver o quadro, realmente, nós precisamos de cirurgia para remoção desse meningioma. Okay? Linfoma. O linfoma, por outro lado, é o principal tumor, é a principal neoplasia espinhal nos gatos, sendo que alguns trabalhos mostram que até 38% das neoplasias, de todas as neoplasias espinhais em gatos, podem ser por conta de linfoma e linfossarcoma. Lembrem-se, o linfoma pode estar acometendo gatos jovens, inclusive, justamente quando associados com FeLV. Então, gatos FeLV positivos podem, jovens, menor do que 2 anos, podem ter desenvolvimento de linfoma, tanto focal quanto linfomas em placa, que a gente costuma dizer. São linfomas mais extensos, fazendo compressões importantes na medula espinhal. Então, um diagnóstico importantíssimo para esses felinos jovens que chegam para a gente com paresias, paralisias, lembrando que hérnia de disco não é comum em gato, a gente já mostrou isso anteriormente. Então, os problemas infecciosos em animais jovens são os principais, né? Em consequência de PIF, daqui a pouco a gente vai falar de infecciosos, de PIF, em consequência de FeLV, e o FeLV vem associado com o linfoma. Tá? O linfoma pode vir associado com o FeLV, sim, e a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. A localização torácica é uma das principais, e também região lombar, quando temos aí até animais de mais idade, quando nós temos até animais de mais idade, onde esse linfoma está vindo de maneira agressiva através de linfonodos ilíacos, linfonodos inguinais, que às vezes adentram pela região lombar ali, eles adentram nas vértebras lombosacrais e podem fazer as compressões da região lombar, então. E aí, nesses casos, esse paciente precisa de quimioterapia. Existem algumas proposições na literatura de utilização de alguns fármacos específicos, alguns deles a citarabina, citosina arabinosídeo, né, um dos nomes específicos desses fármacos, que são antineoplásicos, e eles vão tentar impedir o desenvolvimento e a multiplicação dessas células neoplásicas, associados ou não a corticosteroides. Existem diversos tipos de protocolos, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito, mas vale a pena que vocês lembrem disso e quando tenham um caso que estudem isso mais a fundo também. E a radiação, a radioterapia, que ainda não é uma grande realidade no nosso país, mas já existe um lugar, né, em São Paulo onde existe a radioterapia e é uma opção para a gente prescrever para o nosso paciente, para o tutor decidir se ele pode ou não pode fazer, né, porque o custo realmente é alto. E aí vem os tumores de bainha nervosa, como eu falei para vocês. As raízes espinhais, os nervos espinhais podem estar acometidos por neoplasias que, na maioria das vezes, são super agressivos e, na maioria das vezes, são infiltrativos. Claro, existe uma série de nomes de neoplasias que são classificados como os tumores malignos de bainha nervosa. Existem vários tipos. O Chivanoma é um deles. Então, o Chivanoma são a neoplasia das células de Chivan. As células de Chivan estão presentes no sistema nervoso periférico. Lembram que eu falei? É como se fosse um primo próximo dos oligodendrócitos. Então, células de Chivan estão no sistema nervoso periférico, são os responsáveis por produzir bainha de mielina e podem ser acometidos por neoplasias, gerando, então, toda uma neoplasia nessa raiz espinhal ou nesse nervo espinhal,
que pode, inclusive, crescer para dentro do canal vertebral, comprimindo a medula espinhal secundariamente. Outros tipos, né, neurofibromas, neurofibrosarcomas, são outros tipos de neoplasias de bainha nervosa que também são bastante agressivos e o tratamento não é nada fácil. Às vezes a gente tem que... São muito comuns na região de plexos, tanto o plexo braquial quanto o plexo lombar, lombosacro, tendem a fazer essa invasão infiltrativa, tanto de tecidos adjacentes, tecidos moles, quanto da própria invasão do canal vertebral e compressão espinhal. Então, às vezes, esses pacientes precisam de amputação do membro, quando isso já é diagnosticado de uma forma mais avançada, e muita terapia baseada em quimioterapia e radiação. Nem sempre a gente consegue só fazer uma cirurgia espinhal para descompressão, tá? Porque o tecido que está saindo por essa raiz e pegando ali os tecidos adjacentes, tecidos moles, às vezes a gente não consegue fazer uma boa intervenção cirúrgica e uma boa ressecção dessa neoplasia. Então, é bem importante aqui que a gente tenha imagem avançada para saber aonde estamos mexendo e com o que estamos lidando. Okay? Então, o diagnóstico definitivo só pode ser dado com a associação da imagem e com a biópsia. Seja a biópsia incisional, quando a gente vai lá e pega um pedacinho e manda para o laboratório e ele fala, ó, o nome dessa neoplasia é tal. Ou uma biópsia excisional. Você abriu lá uma medula espinhal, por exemplo, um canal vertebral, fez uma descompressão, tirou a neoplasia inteira, foi eficaz em retirar essa neoplasia inteira, e aí você manda uma biópsia excisional. Né? Você tirou tudo, você fez a excisão daquela neoplasia e depois você vai saber o nome dela para poder complementar, então, com quimioterapia, radioterapia, seja lá o que for necessário. Bom, vamos então passar para a parte de doenças infecciosas e inflamatórias que podem acometer a medula espinhal. E aqui, novamente, eu vou passar super rápido por isso depois, quando a gente estiver falando de encéfalo, porque os patógenos são basicamente os mesmos, fazendo, então, mielites, ou fazendo, então, meningites, ou meningomielites, quando tem associação de ambos. E aí nós podemos pensar que esses mesmos agentes infecciosos são aqueles que também vão causar encefalites. Então, de uma maneira geral, a gente costuma falar sobre meningoencefalomielites. A gente pode ter no mesmo paciente acometimento de meninges, do encéfalo e da medula espinhal. Então, vamos falar um pouquinho sobre os principais agentes. Eu acredito que vocês já devam ter estudado a maioria deles nas doenças infecciosas, quando vocês falaram lá de bacterianas, de virais, nas disciplinas específicas. Bom, principal sinal clínico relacionado à inflamação ou infecção desse sistema nervoso central, seja medula espinhal, seja encéfalo. Dor. Principalmente quando as meninges estão envolvidas. Repito, a meningite, a meningomielite, a meningoencefalite ou a meningoencefalomielite, que seja, são muito causadoras de dor e muitas vezes podem gerar febre. Tá? Então, um sinal importante aí quando é infeccioso, a febre e muita dor inclusive de maneira difusa, como eu mostrei para vocês naqueles quadrinhos lá nas primeiras aulas, mostrando que a dor, às vezes, você não consegue nem localizar uma dor. O animal parece que tem dor em toda a extensão da coluna que você toca, parece que ele tem dor. Geralmente, esse paciente pode ter sinais mielopáticos, dor com ou sem sinais mielopáticos, mas sem sinais específicos de infecção sistêmica. Inclusive, você pode fazer um hemograma e pode não ver absolutamente nada nesse hemograma. Tenham isso em mente. Muitas vezes o pessoal fala assim, Bruno, eu estou avaliando um paciente que eu acho que ele tem sinomose. Ah, mas o hemograma está completamente normal. Sim, se ele tem sinais somente neurológicos, ele não tem uma fase respiratória, ele não tem uma fase gastrointestinal, ele não tem uma fase cutânea associados, pode ser que ele tenha só no sistema nervoso central e isso esteja ali, protegido pela barreira hematoencefálica, que às vezes não está quebrada. Então, essa alteração sistêmica ainda não foi gerada, ou já foi gerada, mas no momento que está agora, ela não tem repercussão sistêmica. O hemograma está completamente normal, a bioquímica sérica está completamente normal, a urinálise está completamente normal. Então, você vai precisar de exame de líquor para mostrar para você como é que está a saúde desse sistema nervoso central. Por isso que eu brinco, eu faço uma associação. O líquor
ele é como se fosse um hemograma do sistema nervoso central. Ele não vai te dar o diagnóstico definitivo, mas ele vai te ajudar a saber qual é o tipo de célula que está prevalente, se está aumentado o número de células, está aumentado a quantidade de proteínas, como é que está a glicemia, está aumentada, está diminuída. No caso de infecções, por exemplo, bacterianas, vai ter um consumo da glicemia, essa glicorraquia, né, a glicose no líquor pode estar diminuída. Então é importante que nós façamos esses exames complementares como fluido cérebro-espinhal, tá? É o famoso líquido, líquor. FCE, fluido cérebro-espinhal, tá? Também conhecido como líquor. Tudo isso vai, claro, nós precisamos fazer para poder ajudar, porque às vezes existe repercussão sistêmica e isso pode ajudar vocês. Mas a imagem avançada nesses casos vai ser bastante importante. E claro, utilizar o líquor principalmente, vamos utilizar amostra de sangue, de urina, cada um de maneira isolada, a gente pode mandar para o laboratório. Uma alíquota de líquor, uma alíquota de urina, uma alíquota de sangue. E a gente pode mandar isso para o laboratório para que eles façam ou testes sorológicos ou testes de PCR, reação em cadeia da polimerase. Vocês já sabem, devem estar acostumados com essa sigla de PCR, seja em tempo real, seja quantitativo, seja qualitativo, mas é importante, porque isso aqui vai detectar micropartículas que seja, ele vai expandir milhões de vezes essas micropartículas para mostrar que há o vírus da sinomose ali, ou que há o protozoário toxoplasmose, ou que há um fungo lá, uma criptococose, não importa. É importantíssimo, quando a gente faz o PCR, a gente vai identificar propriamente aquele agente causador do problema. E aí você fecha o seu diagnóstico. Na sorologia, em contrapartida, quem que nós estamos testando? Se esse paciente tem anticorpos contra um determinado agente infeccioso. Então, nem sempre ele é diagnóstico. Cuidado com isso. Você pode ter lá uma sorologia positiva para toxoplasmose, mas pode ser que ele tenha sido somente exposto à toxoplasmose. Pode ser que ele não tenha mais a doença clinicamente ativa. Tudo isso vai ser importante e acredito que vocês já tenham tido aulas relacionadas com isso. Vale a pena relembrar, se não, vale a pena pegar literatura complementar, eu posso disponibilizar para vocês, para que vocês vejam tudo isso. É bem importante, isso aqui é muito comum na nossa rotina, infelizmente. Aqui no Brasil, em várias regiões, nós somos endêmicos para uma série de doenças que a gente vai ver no próximo slide. Tá? E o prognóstico vai ser muito variável, de acordo com a fase de acometimento, de acordo com a extensão dessa lesão provocada por esses agentes, a gravidade dos sinais clínicos. Então, tudo isso vai mostrar para a gente que esse prognóstico vai ser variável. Então, vamos lá. As meningomielites infecciosas podem ser virais. E aí, os principais agentes virais em gatos, o coronavírus entérico, que está lá quietinho às vezes, na maioria dos gatos da população brasileira, nós sabemos disso. Né? Tem trabalhos que falam aí de 80 e poucos % da população que carreia esse vírus de maneira muitas vezes assintomática. Mas esse vírus, esse coronavírus felino, ele pode sim sofrer uma mutação em algumas proteínas expressas na sua superfície, e a partir daí ele consegue burlar o sistema imunológico dali da região principalmente inflamatória, linfática do próprio intestino, cair nessa circulação tanto hematógena como linfática e se espalhar para outros órgãos. Tá? Então, agora essa mutação do coronavírus vai ser chamada de PIF, vírus da peritonite infecciosa felina. Também tenho certeza que todos vocês já devem ter estudado isso. E acreditem, hoje, nos gatos, principal acometimento mielopático em gatos jovens com menos de 2, 3 anos de idade, a grande maioria deles, vamos dizer assim, de todas as mielopatias no felino hoje, cerca de 50% de todas essas mielopatias são infecciosas. E de todas essas infecciosas, cerca de 50% a literatura fala que está relacionada com o vírus da PIF. Ok? Então, se atentem a isso nos gatos jovens, principalmente, até 2, 3 anos de idade. Isso é bem importante. Depois disso, claro, FIV e FeLV, principalmente o FeLV, pode estar também acometendo gatos jovens, podendo ou não estar associado ao linfoma, como a gente já falou anteriormente.
Nos cães, o vírus da sinomose é um dos principais que vai fazer acometimento espinhal, encefálico, espinhal, meníngeo, né, multifocal, assim como os demais que a gente falou aqui para o gato. Vírus da raiva, que até está controlado no nosso país, mas vira e mexe nós temos algum surto, algum foco específico, tanto em cães quanto em gatos. Lembrando que em gatos, geralmente, nós temos uma forma mais furiosa, enquanto no cão nós temos muito mais a forma paralítica, que pode ser confundida com lesões espinhais. E o tratamento, na maioria desses casos aqui, não existe um tratamento específico que vai matar o vírus. Existe tratamento paliativo. Nós sabemos que o índice de mortalidade de PIF ele é quase 100%. Agora nós temos alguns novos estudos surgindo com algumas proposições contra o vírus da PIF que podem estar demonstrando certa resposta. Isso, por enquanto, ainda está um pouco incerto. Mas sinomose não é 100% de letalidade, mas nós não temos um tratamento específico. O tratamento é sintomático, é a base de manutenção desse animal bem hidratado, bem alimentado, ele não pode ficar desnutrido de forma alguma. Terapia baseada em suplementação de processos, né, de complementos vitamínicos, baseados principalmente no complexo B, vitamina E, selênio, porque são varredores de radicais livres de oxigênio. Se esse paciente estiver fazendo crises epiléticas, entrar com antiepilético. Se ele estiver fazendo infecções secundárias oportunistas, né, bacterianas, nós vamos entrar com antibióticos que ultrapassem bem a barreira hematoencefálica e por aí vai. Né? Os principais aqui a gente vai falar daqui a pouco, tanto clindamicina quanto sulfa, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Então, a gente vai fazer um tratamento suportivo, de acordo com o que o paciente esteja apresentando de sinais clínicos. Não existe nenhuma evidência de nenhum antiviral ainda que seja que tenha apresentado efeitos positivos contra a sinomose, ok? Não vou entrar aqui nos méritos profundos da doença, porque vocês já devem ter estudado sinomose, senão passo alguns artigos também para que vocês complementem os estudos, mas um exemplo que tem sido muito comentado. Será que ribavirina é um antiviral que o pessoal tem usado para sinomose? Será que ele deve ser utilizado? A resposta é, não existe nenhuma evidência em estudos em vivo para cães que tenha mostrado isso. Pelo contrário, nós só temos um estudo publicado que mostra os efeitos deletérios da ribavirina sobre o sistema hematológico dos cães. Então, hoje, nós não temos subsídios para prescrever ribavirina para os nossos pacientes caninos com sinomose. O tratamento é completamente suportivo da forma que a gente falou para vocês. Tá? Então, complexos vitamínicos, vitamina B, vitamina A em altas doses e por aí vai. Protozoários, os principais, Toxoplasma gondii, Neospora caninum e a Leishmania, sem dúvida nenhuma. Dependendo do local que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ele é imprescindível. Então, Belo Horizonte, interior de São Paulo, por exemplo, Araçatuba, Brasília, e eu não vou nem comentar, né? Na verdade, a grande maioria dos estados brasileiros, hoje a Leishmania ela está endêmica no nosso país, com exceção, talvez, dos estados do sul. Mas aqui nós já temos, inclusive, caso relatado em cães. Tem um caso autóctone relatado no município de Goiânia e o vetor, né, a Lutzomia longipalpis, ela já foi identificada em alguns bairros da capital. Então, nós fizemos, inclusive, um estudo, a minha ex-orientada de residência, a Bruna Cordeiro, ela fez um estudo aqui durante os 2 anos da sua residência, um levantamento da quantidade de cães que somente ela fez atendimento durante esses 2 anos. E, se eu não me engano, o N dela foi de 13 animais durante 2 anos. Somente ela. Então, imaginem aqui se a gente fosse realmente fazer uma investigação mais profunda dos pacientes que estão chegando. A maioria ainda é de fora, que migraram para cá. Mas nós temos, então, o problema na nossa sociedade. Isso precisa ser identificado. Bom, toxoplasma presente em cães e gatos, podendo fazer alterações neurológicas importantes, tanto em encéfalo quanto em medula espinhal. E Neospora canino no caso dos cães. Tá? Neospora canino, até agora, nós não temos relatos importantes acometendo gatos. E aí, para esses 2 tipos aqui de problemas protozoários, nós precisamos também da identificação, PCR, etc. Mas o tratamento vai ser a base desses 2 fármacos, desses 2 antibióticos que vão atravessar bem a barreira hematoencefálica
São os dois principais e que vão ter uma ação muito boa sobre esses agentes. Então, a clindamicina, nessa dose, ou a sulfonamida com a trimetoprina, nessa dose, mantidos por via oral por pelo menos, na verdade não é durante aqui não, tá? Pelo menos por 2 a 4 semanas após o final dos sinais clínicos. Uma vez que os pacientes tenham demonstrado melhora clínica, nós vamos manter ainda o tratamento por mais 2 a 4 semanas. Okay? Então, geralmente é um tratamento longo que precisa ter acompanhamento de perto. As infecções bacterianas, tanto de meninges quanto de medula espinhal, encéfalo, não são tão comuns nos animais, ou pelo menos são subdiagnosticadas, se comparado com a medicina. Então, geralmente estão associados com presença de corpos estranhos, alguma ferida lacerante, cirurgias que foram feitas espinhais e por aí vai. Algum outro foco primário de infecção pelo organismo, pontos lá de punção para coleta de líquor, onde não foi feita uma boa antisepsia, pontos onde foi feito lá uma anestesia epidural, onde não foi feita uma boa antisepsia e foi carreado algum patógeno. Então, essas são as principais origens de problemas bacterianos que vão fazer meningomielites, encefalites também. E aí nós podemos utilizar fármacos por via intravenosa inicialmente. Esses pacientes geralmente desenvolvem muita febre, desenvolvem um quadro clínico bastante crítico nos primeiros dias, muitas vezes com problemas até ventilatórios, e eles precisam de medicação de amplo espectro por via intravenosa nos primeiros 3 a 5 dias. Então, a sugestão aqui, ampicilina ou cefalosporinas de terceira geração, por via intravenosa de preferência, nesses primeiros 3 a 5 dias. Então, nesses casos, geralmente a barreira hematocefálica está quebrada, ela está fenestrada. E aí, esses fármacos vão ultrapassar muito bem, justamente por essa quebra de barreira hematocefálica. Mas depois de 3 a 5 dias, essa barreira ela tende a se reconstituir. Por isso, a continuidade depois por via oral, depois desses 5 dias em média, pode se dar por fármacos que ultrapassem melhor essa barreira hematocefálica, no caso, sulfa com trimetoprim, por pelo menos mais 2 semanas, geralmente após a finalização dos sinais clínicos. Finalmente, nós temos as infecções fúngicas, onde existem vários tipos de fungos que podem acometer o sistema nervoso central, e o principal deles é o Cryptococcus, é a criptococose. Cryptococcus neoformans é o principal agente que acomete cães e gatos. E o tratamento para isso é o fluconazol. O itraconazol não tem uma boa passagem pela barreira hematocefálica. O fluconazol nessa dose também aí vai ser mantido. São tratamentos super longos, tratamento fúngico, vocês sabem bem disso. A gente vai manter esse tratamento por pelo menos 6 meses. Tem pacientes que precisam tomar essa medicação por mais de ano. Então, muito cuidado. E o principal aqui, repito, né, é um diagnóstico bem feito. Lembrando que nós podemos, na própria coleta do líquor, pedir cultura para saber se tem crescimento bacteriano, se tem crescimento fúngico nesse líquor também. E tentar achar um foco principal, um foco primário, se é que ele possa existir. Um dos tipos importantes de infecção, fazendo uma clínica um pouquinho diferente, é o que nós chamamos de discoespondilite. Como o próprio nome diz, é um acometimento do disco intervertebral e do espôndilo. Então, espôndilo, como eu já falei lá na espondilomielopatia cervical, na síndrome de Vobler, espôndilo remete ao osso vertebral. Então, aqui nós estamos falando de um acometimento ósseo e discal, de infecções específicas. Estamos continuando aqui nos infecciosos. Geralmente, pacientes que têm essa infecção do disco e dos ossos da vértebra, eles são pacientes de jovens a meia idade. Tá? Jovens a meia idade. E a patogenia, como eu já falei para vocês, essa infecção do disco e uma osteomielite das placas terminais das vértebras adjacentes, elas podem ser por conta de acometimento por bactérias, como a própria brucela. Olha a importância de um diagnóstico bem feito relacionado à brucela canis, porque é uma zoonose. Então, lembrar, aqueles cães que têm convívio ali com gado, que vivem em fazenda, em sítio, enfim, a gente precisa fazer um diagnóstico aprumado, preciso,
para que a gente trate especificamente e tenha o cuidado zoonótico que merece. E alguns fungos, ou aspergilos, por exemplo, ou seja, são vários os tipos de contaminantes que podem fazer essa discoespondilite. E elas podem chegar àquele acesso por via hematógena, por via de trato geniturinário, pela própria pele, por traumas, por contaminação durante a punção para coleta de líquor, para anestesia epidural, tudo aquilo que a gente comentou no slide anterior. Traumatismos, imunossupressão de algum paciente, alguma doença que ficou subclínica, e aqui eu uso um exemplo muito clássico, as hemoparasitoses, né? A própria erliquiose, anaplasma, esses fármacos transmitidos por esses agentes transmitidos por carrapato. Muitas vezes esse paciente ele é tratado de maneira não tão adequada ou ele não respondeu bem aquele tempo que foi tratado, ele continuou subclínico e esses agentes se esconderam ali na região óssea e na região discal e depois de um tempo esse paciente volta, depois daquele tratamento clínico sistêmico, porque ele teve os acometimentos clínicos que vocês estão acostumados aí, vômito, diarreia, desidratação, anapetência, etc., febre, etc., etc. Depois de um período um pouco mais crônico, ele pode voltar sem esses sinais clínicos, porém com acometimento neurológico. E aí, quando a gente vai fazer a identificação desse agente, a gente vê que ele pode ter lá uma erliquiose, por exemplo, produzindo uma osteomielite, uma discoespondilite. Tá? Então, de novo, vários agentes podem fazer esse acometimento. A gente vai precisar fazer a identificação desse agente para fazer um tratamento bem feito. Localização principal entre as vértebras lombosacrais. Então, entre L7 e S1, acometendo esse disco intervertebral de L7 e S1, essa é a localização mais comum, embora várias outras localizações possam estar também presentes. Então, região cervical caudal, transição cérvico-torácica, a região torácica média é um local também de predileção, região tóraco-lombar também pode ser acometida. Então, áreas de maior mobilidade, e é muito comum que o mesmo paciente tenha vários focos, então multifocal, um acometimento multifocal. Os sinais clínicos, além dos sinais mielopáticos relacionados com muita dor, paresia, paralisia caudal à lesão e alterações, né, que vão variar conforme o foco ou multifoco dessa lesão, esse paciente também vai mostrar febre, é muito comum que ele tenha febre, prostração e inapetência, justamente porque ele tem muita dor como principal sinal e primeiro sinal clínico, antes inclusive dele ter sinais mielopáticos, tá? E aí cronicamente com o tempo ele vai desenvolvendo esses sinais mielopáticos. Então, o auxílio diagnóstico, mesmo esquema, radiografias, inicialmente pode ser que nós não vejamos nada nessa radiografia, porque ele já tem um processo meníngeo, ele tem um processo local ali de acometimento espinhal, do disco intervertebral ósseo, só que isso ainda não causou proliferação óssea a ponto da gente conseguir ver nada radiograficamente. Então, geralmente, 10 dias após o início é onde a gente começa a ver as principais alterações radiográficas. A cultura do sangue, a cultura da urina, a cultura do líquor podem, nem sempre são sensíveis suficientes para identificar o agente, mas podem ajudar sim. Então, é recomendado fazer a cultura e, inclusive, o teste de sensibilidade, cultura e antibiograma dessas amostras. E caso elas se mostrem inadequadas e o tratamento empírico não esteja sendo satisfatório, nós podemos, inclusive, abrir o local, coletar uma biópsia e mandar para a cultura e antibiograma também, para a gente saber qual é o agente específico e fazer o ataque com o antibiótico ou com o agente farmacológico específico. Bom, às vezes não dá tempo da gente ficar esperando o antibiograma, o teste de sensibilidade. Às vezes ele pode demorar mais de semana. Nesse meio tempo, a gente tem que entrar com antibiótico. Então, a gente pode entrar com antipiréticos, agentes anti-inflamatórios, obviamente, para a gente diminuir a reação inflamatória, diminuir dor, diminuir febre, analgesia, opioides, tudo que a gente já conversou anteriormente, restrição de atividade física e a antibiótico terapia, que tem que ser por no mínimo 6 semanas. Geralmente, é aquele esquema. A gente vai continuar por 2 semanas no mínimo depois que os sinais clínicos cessarem. E os sinais radiográficos eles podem persistir por meses, dependendo do animal, até por ano, dependendo da gravidade da alteração óssea causada ali pela discoespondilite.
Tá? Isso não quer dizer que o paciente ainda tenha doença. Pode ser que ele tenha curado da doença, mas ele ainda está em processo de remodelação óssea. Alguns fármacos que são utilizados que podem ser utilizados de maneira empírica até que a gente tenha o teste de sensibilidade em mãos. Então, cefalexina, clindamicina, enrofloxacina, doxiciclina. Então, são fármacos que nós podemos utilizar, inclusive outras cefalosporinas de terceira geração também podem aqui ser incluídas para que a gente faça a tentativa terapêutica desses pacientes. Só mostrando para vocês aqui a parte radiológica, né, a imagem radiográfica. Um paciente, não é nem um raio-x digital, mas para vocês terem ideia, né, uma paciente que está desenvolvendo uma esclerose de placas terminais. Então, lembre-se, esclerose é um problema degenerativo porque tem uma destruição dessas placas terminais ósseas. Então, a placa terminal caudal de L7, a placa terminal cranial de S1. Vejam como fica muito mais opaco, né? Mais radiodenso, mais radiopacas essas estruturas, relacionando elas com as outras vértebras. Então, um acometimento importante, inclusive do disco, vocês estão vendo essa radiopacidade no espaço intervertebral. Então, é o que a gente vai chamar de esclerose óssea. Existe a formação aqui de bico de papagaio, o famoso bico de papagaio. Ele, por si só, não é um problema clínico importante, mas ele quer dizer que tem aqui uma instabilidade ou uma infecção e o corpo tem a tendência de fazer essa anquilose, né? O nome correto para esse bico de papagaio é espondilose deformante, e quando ele se junta formando uma ponte propriamente dita, nós chamamos de espondilose anquilosante. Tá? Ele agora fez uma anquilose. Lembrem-se que nesses casos nós podemos ter lise óssea associada, mas não confundam a lise óssea com a espondilose. Tá? São coisas diferentes. Então nós podemos ver o que a literatura chama de roída de traça. Então, como se fossem pequenas roídas, a radiodensidade óssea pode estar completamente comprometida. Aqui a gente vê umas roidinhas, assim, como se fosse roída de traça, né? Muito bem. E além disso, nós podemos ter uma subluxação da vértebra S1 em relação a L7. Então, a lâmina de S1 pode se projetar para dentro do canal vertebral de L7. Então, é uma subluxação que pode acontecer nessa região, que vai terminar por comprimir a caudequina. Okay? E isso vai gerar todos os sinais relacionados aí com uma síndrome, nesse caso aqui específico, pegando nessa região, com uma síndrome compressiva de caudequina, mas lembrem-se que associado a isso nós podemos ter um empiema. O que é o empiema? É a coleção de processo infeccioso inflamatório, como se fosse um abscesso, por exemplo, mas numa cavidade. No caso aqui pode ser entre as meninges ou pode ser no espaço epidural, ou seja, sobre a dura, entre a dura e o próprio osso. Então, empiemas que se desenvolvem aqui, inclusive em forma de placa, se estendendo para regiões mais craniais. E os sinais clínicos vão ser de acordo com a localização. Se for um problema lá torácico mediano, vai fazer sinais de neuromotor superior para os membros pélvicos e por aí vai.